Olá, boa noite. Temporal deixa rastro de destruição na Grande São Paulo e milhares de moradores sem luz. Procuradoria-Geral da República denuncia Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo por coação no julgamento do golpe. Governo federal eleva bloqueio do orçamento para cumprir o teto de gastos em 2025. A Assembleia Geral da ONU começa nesta terça-feira com o discurso do presidente Lula. O Jornal da Record está no ar. Oferecimento Bradesco e Agro. Isso que é dupla raiz. Mais de 300 mil imóveis permanecem sem luz após o forte temporal que causou transtornos na Grande São Paulo nesta segunda-feira. O Natan Goulart atualiza a situação agora para a gente. Oi, Natan, boa noite. Que dia foi esse, hein? Oi, Cris, boa noite para você, boa noite a todos. Pois é, até agora, de acordo com informações da concessionária de energia elétrica, já são pelo menos 300 mil clientes sem energia em casa. Portanto, durante a tarde, uma forte ventania assustou a população. Esse prédio, que fica na zona leste de São Paulo, teve a portaria totalmente destruída. Agora à noite, equipes ainda trabalhavam para desbloquear ruas em que foram registradas quedas de árvores. Segundo o Corpo de Bombeiros, foram mais de 900 chamados em todo o estado desde a noite de domingo, principalmente por quedas de árvores, destelhamentos e enchentes. Ao menos 18 pessoas ficaram feridas em todo o estado. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, comentou sobre os impactos da chuva na cidade. Vamos ouvir. O maior problema que a gente tem, apesar de termos hoje 122 equipes para atuar rapidamente para colocar a cidade numa normalidade, é a Enel, que em algumas situações está demorando para chegar e desligar a energia para fazer a remoção das árvores. Fora isso, que a gente tem muitas situações que coloca a equipe aguardando, a cidade vai se normalizar rapidamente nos próximos dias, nas próximas horas, tendo em vista que a Prefeitura de São Paulo se preparou para situações como essa. A Enel, responsável pelo fornecimento de energia elétrica, informou que as equipes foram reforçadas e estão em campo para normalizar o fornecimento. A Procuradoria-Geral da República apresentou uma denúncia ao Supremo Tribunal Federal contra o deputado Eduardo Bolsonaro e o blogueiro Paulo Figueiredo pelo crime de coação no processo da tentativa de golpe. Então vamos a Brasília conversar com Yasmin Costa, que está ao vivo e traz os detalhes. Oi, Yasmin, boa noite. Oi, Cris, boa noite para você também. Olha, a Procuradoria-Geral da República argumentou que um dos principais motivos foram as atitudes de Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo para tentar beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro, em especial para tentar impedir que ele fosse julgado pelo STF. Segundo a Procuradoria-Geral da República, segundo o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, todo o percurso estratégico relatado confirma a intenção de instaurar clima de instabilidade e de temor, mesmo que isso prejudicasse o Brasil. Segundo a PGR, os denunciados visavam a extinção do processo da tentativa de golpe sem condenações e buscavam uma solução fora dos meios legais. A PGR afirma que Eduardo deixou claro seu objetivo ao afirmar que conseguiu colocar na mesa o único fator que possibilitava sonhar com a não condenação de Jair Bolsonaro. Cris. Obrigada, Yasmin. E lá no Senado, agora há pouquinho, terminou a sessão da CPMI do INSS e o presidente da CPMI determinou a prisão por falso testemunho do administrador Rubens Oliveira Costa, que prestava depoimento e seria o intermediário do homem conhecido como Careca do INSS. Apesar de estar protegido por um habeas corpus do Supremo, Rubens respondeu algumas perguntas e foi acusado de diversas contradições. Ele foi conduzido pela Polícia Legislativa e vai ter a prisão em flagrante comunicada ao STF. O presidente da CPMI, senador Carlos Viana, informou que marcou para quinta-feira o depoimento mais aguardado, o do Careca do INSS, apontado como o principal responsável pelos desvios bilionários de aposentados e pensionistas.
Os Estados Unidos aplicaram sanções financeiras contra a esposa do ministro Alexandre de Moraes e suspenderam vistos de autoridades brasileiras. Moraes declarou que a medida é ilegal e lamentável. Entre os que tiveram o visto revogado estão o advogado-geral da União, Jorge Messias, e autoridades do Judiciário. Messias afirmou que a agressão é injusta. Segundo Itamaraty, é mais uma tentativa de ingerência do governo americano em assuntos internos. Já a embaixada do país afirmou que este é um novo aviso a quem ameace os interesses dos Estados Unidos. O secretário do Tesouro americano disse que outras autoridades brasileiras também poderão sofrer sanções. Scott Bessent destacou que as medidas podem ser tomadas inclusive contra instituições financeiras que lidam com indivíduos sancionados. E as sanções americanas acabaram por dificultar as negociações entre Congresso e Supremo sobre o projeto que substitui a anistia a condenados por crimes políticos por uma eventual redução da pena destes crimes. O relator do chamado projeto da dosimetria admite que vai ter de rever todo o texto. Tanto o PT e a base governista, quanto o PL e demais partidos de oposição são contra a redução das penas. O líder do PL na Câmara chegou no início da tarde ao condomínio onde Jair Bolsonaro cumpre prisão domiciliar. Sóstenes Cavalcante foi discutir com o ex-presidente a posição do partido em relação ao projeto de lei de anistia. A proposta já se tornou o projeto da dosimetria, ou seja, de redução de penas dos condenados pelos atos de 8 de janeiro. Dosimetria cabe ao Poder Judiciário. Para nós, nesse momento, só resta uma pauta, é o que o presidente fala, é buscarmos votar a anistia para fazer justiça a todos os injustiçados deste pseudo-golpe. Os líderes do governo também se posicionaram contra a redução de penas. Quem modifica a pena é o Supremo, ele é que faz a dosimetria. O texto ainda não foi divulgado, mas o relator, deputado Paulinho da Força, deixou claro que o projeto não vai mais prever o perdão aos condenados. O relator conta com o apoio dos partidos de centro e do presidente da Câmara, Hugo Mota, para apresentar um texto de redução de penas. O problema é que com os governistas e a oposição contrários ao projeto, fica difícil chegar a um acordo que garanta a votação do texto. De toda forma, o presidente da Câmara demonstrou vontade política de encerrar as discussões em torno do tema. Agora é chegado o momento de tirarmos da frente todas essas pautas tóxicas. Ninguém aguenta mais essa discussão. O Brasil tem que olhar para frente. Nós temos que começar a discutir aquilo que realmente importa, que é uma reforma administrativa, que é essa questão do imposto de renda, que é podermos discutir a segurança pública. E ainda sobre esse assunto, o projeto da anistia inicialmente se imaginava que ele seria votado na quarta-feira. Agora está suspenso esse plano porque acaba de entrar na pauta o projeto do licenciamento ambiental. E esse tranca a pauta. Enquanto não for votado, não será liberado o plenário. Portanto, os governistas têm, inclusive, interesse em estender esse trancamento para lá na frente chegar a um acordo em torno da questão do projeto da anistia. O presidente Lula discursou na véspera da abertura da Assembleia Geral da ONU em Nova York, durante a sessão que discutiu a situação da Palestina. O correspondente Matias Brotero tem os detalhes. Boa noite, Matias. Boa noite, Cris. No discurso, Lula afirmou que os ataques dos terroristas do Hamas em 7 de outubro de 2023 são inaceitáveis, mas voltou a criticar a resposta israelense. Hoje, o presidente brasileiro se reuniu com o diretor executivo do TikTok. Amanhã, Lula terá uma reunião com o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. Logo depois, acontecem os discursos dos líderes na Assembleia Geral da ONU. Como tradição, o presidente do Brasil será o primeiro chefe de Estado a falar, seguido do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Por enquanto, não há previsão de encontro entre os dois. À tarde, Lula participa de um evento que vai discutir um fundo global para a preservação de florestas tropicais. O presidente brasileiro deixa os Estados Unidos na quarta-feira. Até lá, existe a possibilidade de se encontrar com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Hoje, ao final do dia, Lula se encontrou com o rei e a rainha da Suécia. Em entrevista à imprensa, a rainha Silvia disse que durante o encontro os líderes conversaram sobre a democracia e a situação no Brasil e na Ucrânia. Cris. Obrigada, Matias. Olha, gera enorme expectativa o discurso do presidente Lula. Amanhã é esperado que ele dê vários recados aos Estados Unidos, inclusive contrariamente às tarifas, sem nominar, naturalmente, para não agravar ainda mais a questão diplomática.
Trump discursa logo depois de Lula. Não significa que ele acompanhará o discurso do presidente brasileiro. Também gera expectativa o discurso de Trump, que naturalmente terá o foco da atenção mundial. Lideranças do setor produtivo se reuniram em Nova York, onde apresentaram uma lista de prioridades para as negociações da COP30 em novembro em Belém. A Confederação Nacional da Indústria abriu a programação da SBCOP nesta segunda-feira em Nova York. O bilionário americano e ex-prefeito da cidade, Michael Bloomberg, recebeu a comitiva brasileira. A iniciativa reúne empresas com propostas para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Não é possível mais estar dissociado, desconectado da questão climática, buscando produzir sem ser de forma sustentável. O encontro destacou a necessidade de uma economia baseada na baixa emissão de carbono para reduzir o aquecimento global e também do investimento na produção de fontes limpas de energia que ajudem a diminuir as emissões de gases poluentes. O ministro das Cidades chamou a atenção para a importância do saneamento básico. O que nós queremos, obviamente, é que os países, além da gente discutir a questão de como nós vamos valorizar a nossa floresta, os nossos biomas, que nós possamos também, esses países que poluem, esses países que vêm poluindo ao longo da sua história, que eles possam também financiar o desenvolvimento. Já o governador do Pará defendeu a transformação da biodiversidade em fonte de renda para a população. Apostando de que esta riqueza de biodiversidade, com tecnologia, pode gerar uma ampla revolução de preservação ambiental, sim, mas de geração de empregos verdes, geração de empregos sustentáveis. A comitiva brasileira reúne cerca de 130 representantes. A programação segue até sexta-feira com painéis, reuniões técnicas e a entrega oficial da proposta ao presidente da COP30, embaixador André Correia do Lago. Agora, no nosso telão, os números da educação brasileira. Pela primeira vez, o Brasil tem mais alunos de cursos superiores à distância do que presenciais. Segundo o Censo da Educação Superior, o país tinha 5.189.000 estudantes matriculados em EAED no ano passado, o que representa mais da metade dos alunos, 50,75%. 5.037.000 estavam em cursos presenciais. Em maio, o governo publicou um decreto que limita a oferta de cursos à distância e proíbe a modalidade para medicina, odontologia, enfermagem, psicologia e direito. O governo federal aumentou o bloqueio do orçamento para 2025. A contenção, que era de quase 11 bilhões de reais, agora passa a ser de 12 bilhões e 100 milhões de reais. O bloqueio é para o cumprimento das regras do teto de gastos. O STF formou maioria de votos para que apenas a própria Corte possa autorizar operações de busca e apreensão nas dependências do Congresso. Os ministros do Supremo também julgaram improcedentes pedidos da mesa diretora do Senado para que as operações fossem previamente comunicadas à Polícia Legislativa. O julgamento em plenário virtual vai até sexta-feira. A Organização das Nações Unidas divulgou um relatório que aponta o avanço da perseguição política na Venezuela. Para a ONU, o governo venezuelano não demonstrou capacidade de punir violações aos direitos humanos e há provas de perseguição política. O documento cobra uma resposta mais rápida. Depois das eleições do ano passado, consideradas ilegais por parte da comunidade internacional, protestos deixaram 25 mortos. Mais de 2.200 pessoas foram presas. A maioria já foi libertada. O governo de Nicolás Maduro nega as acusações. Este foi o Jornal da Record. Você fica agora com o programa Entre Linhas. Boa noite, boa terça-feira para você.